Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro. Hoje somos convidados a fixar nosso olhar no coração da igreja, ou seja, na Eucaristia, que é o tema da catequese de hoje. A Eucaristia, ela ocupa um lugar central na celebração dos sacramentos. Todos os sacramentos estão voltados para ela e encontram nela fonte e o seu ponto culminante. É a raiz e o centro da comunidade cristã. E aí eu aproveito para lembrar brevemente o sentido da refeição na Bíblia. Para entender toda a riqueza da Eucaristia, devemos olhar a Bíblia tanto no Antigo como no Novo Testamento. Na Bíblia, a refeição é sinal de amizade, hospitalidade, paz e perdão, presença de Deus. É sinal da aliança de Deus com o seu povo, um sinal do reino. Toda refeição tem algo de sagrado. Mas qual que é o sentido das refeições para Jesus? Nos evangelhos percebemos que também para Jesus a refeição é algo muito importante. Para ele, cada refeição é a celebração da vinda do reino, da alegria que está por vir. Até depois da ressurreição, Jesus se faz conhecer através de refeições. Jesus toma a refeição com os pecadores, causando grande escândalo aos judeus. Mas ele faz questão de fazer isso para mostrar que o reino de Deus, do qual a refeição é o símbolo, é também para os pecadores. A Eucaristia também é um sinal do reino. É o banquete que antecipa a alegria do reino, a união, a paz com Deus e com os irmãos, a fraternidade e a partilha. Já no Antigo Testamento, pão e vinho eram símbolos do reino de Deus. Jesus toma esses símbolos para celebrar sua refeição conosco. No Evangelho de João, Jesus diz que ele mesmo é o pão da vida. O evangelista quer dizer também que é necessário assimilar Cristo em nossa vida, fazer o seu programa de vida, doação ao Pai, aos irmãos, morrer com Cristo para poder ressuscitar com Ele. Mas aí eu pergunto, qual que é o sentido da última refeição de Jesus? No meio de tantas refeições, a última refeição do Senhor toma um lugar todo especial. É a refeição da despedida e, ao mesmo tempo, a sua ordem. Façam isso em memória de mim. Conforme os evangelhos, a última ceia foi uma ceia pascal. Todos os anos, os judeus celebravam sua libertação da escravidão do Egito na festa da Páscoa. Naquela festa, preparava-se uma refeição, acompanhada de cantos, orações e leituras. Era uma ação de graças, um ato de louvor a Deus pelos benefícios recebidos, especialmente a libertação da escravidão. Comemorava-se também a aliança concluída no Monte Sinai, quando Deus deu a lei ao seu povo. A ceia pascal seguia as prescrições como estão no livro do Êxodo na Bíblia. Fazia parte do ritual a explicação que o pai dava aos presentes sobre o sentido da ceia. Ele devia explicar também o sentido do cordeiro, das ervas amargas e do pão ázimo, que é um pão sem fermento. O cordeiro lembrava a libertação do Egito, ocasião em que Deus poupou as casas cujos umbrais tinham sido aspergidos com o sangue do cordeiro pascal. As ervas amargas lembravam a amargura da escravidão. E o pão ázimo, a pressa com que o povo saíra do Egito, não tendo tempo nem de esperar o pão fermentar. Assim como o pai explicava tais simbolismos, também Jesus, naquela ceia pascal, a sua última, explicou o novo sentido do pão e do vinho. Depois de tomar o pão em suas mãos e pronunciar a bênção, Jesus repartiu o pão e deu uma parte a cada um dos discípulos, dizendo: "Isto é o meu corpo que é dado por vocês." Na língua dos judeus, corpo significa a pessoa toda. Jesus quis dizer então: "Sou eu que vou ser crucificado por vocês." No final da ceia, tomou o vinho e explicou o sentido. "Este vinho é o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vocês." Assim como o sangue do Cordeiro libertou os israelitas da escravidão, o sangue de Jesus libertará da escravidão do pecado. Assim como o sangue dos animais oferecidos a Deus selava a aliança no Monte Sinai, o sangue de Cristo selará a nova aliança concluída na cruz. E como que eram as refeições lá nas primeiras comunidades? As primeiras comunidades cristãs
Elas se reuniam frequentemente para partir o pão, especialmente aos domingos. Elas repetiam os gestos de Jesus e celebravam assim a morte do Senhor ressuscitado. Na Bíblia, comemorar, celebrar sempre quer dizer trazer o passado para o presente. Cada ceia pascal não somente lembrava a libertação, mas trazia essa libertação para a atualidade. Assim também a celebração da morte do Senhor traz o sacrifício de Cristo para o presente. Os primeiros cristãos usavam a expressão Eucaristia. Essa palavra grega quer dizer ação de graças. Também usavam a expressão fração do pão e ceia do Senhor. A Eucaristia é o sacramento da saudade. Era a saudade de Cristo que fazia com que os primeiros cristãos se reunissem para a fração do pão e a ceia do Senhor. O Padre Zezinho, ele tem uma música muito bonita que diz assim: daqui do meu lugar eu olho o teu altar e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. Partiste aquele pão e o deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Resumindo então até aqui, podemos dizer que a Eucaristia é um ato de louvor e de agradecimento ao Pai pelos benefícios recebidos em Cristo, a comemoração, recordação eficaz do sacrifício da nova aliança e a celebração da presença do Senhor ressuscitado no meio da sua comunidade, além de ser o sinal do reino que deve ser anunciado e construído por nós. Para o Papa Francisco, a Eucaristia é o coração palpitante da Igreja, a única matéria nessa terra que tem verdadeiramente sabor de eternidade. Abre aspas. É o pão do futuro, que já agora nos faz saborear um futuro infinitamente maior do que as mais risonhas expectativas. É o pão que sacia os nossos maiores anseios e nutre os nossos mais belos sonhos. É a antecipação concreta daquilo que nos será cedido, o paraíso. Fecha aspas. É importante que a gente se lembre do porquê que os cristãos precisam ir à missa. A Eucaristia é um acontecimento maravilhoso no qual Jesus Cristo, nossa vida, se faz presente. A missa é a celebração da Eucaristia. Participar na missa é viver outra vez a paixão e a morte redentora do Senhor. O Senhor está ali conosco, presente. Muitas vezes nós vamos à missa, olhamos para as coisas, falamos entre nós, enquanto o sacerdote celebra a Eucaristia e não celebramos ao lado dele. Na missa, faz-se a Páscoa. Nós, na missa, estamos com Jesus, morto e ressuscitado, e Ele arrasta-nos em frente para a vida plena e feliz. Na missa, unimos-nos a Ele. Nós, cristãos, vamos à missa aos domingos para encontrar o Senhor ressuscitado, ou melhor, para nos deixarmos encontrar por Ele, ouvir a Sua palavra, alimentar-nos à Sua mesa e assim tornar-nos igreja, isto é, seu corpo místico vivo no mundo. Mas como que a gente pode responder a quem diz que não é preciso ir à missa? Não quer ir à celebração da Eucaristia, nem sequer aos domingos, porque o importante é viver bem, amar ao próximo. É verdade, a qualidade da vida cristã se mede pela capacidade de amar. Mas não vamos à missa para oferecer algo a Deus, mas para receber dele aquilo que de verdadeiramente temos necessidade. E o que tem a ver a missa, a Eucaristia, com o testemunho cristão? Na missa, depois de partido o pão consagrado, ou seja, o corpo de Cristo, o sacerdote o mostra aos fiéis, convidando-os a participar no banquete eucarístico. Conhecemos as palavras que ressoam do santo altar. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Somos nós que nos movemos em procissão para receber a comunhão. Caminhamos rumo ao altar em procissão para receber a comunhão. Mas, na verdade, é Cristo que vem ao nosso encontro para nos assimilar a si. Ali há um encontro com Jesus. Nutrir-se da Eucaristia significa deixar-se transformar naquilo que recebemos.
E mais uma vez, eu gostaria de lembrar uma catequese do Papa Francisco sobre a Eucaristia, onde ele diz: cada vez que recebemos a comunhão, nos assemelhamos mais a Jesus, nos tornamos mais em Jesus. Enquanto nos une a Cristo, arrancando-nos dos nossos egoísmos, a comunhão abre-nos e une-nos a todos aqueles que são um nele. Eis o prodígio da comunhão: tornarmos-nos aquilo que recebemos. Saímos da igreja para ir em paz, levar a bênção de Deus às atividades diárias, aos nossos lares, aos ambientes de trabalho, às ocupações da cidadania terrena, glorificando o Senhor com a nossa vida. Não devemos esquecer que celebramos a Eucaristia para aprender a tornar-nos homens e mulheres eucarísticos. Há um verso de uma canção de comunhão que nossas comunidades cantam que diz: o pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos e nos ensina a abrir as mãos para repartir o pão. Não é feliz quem não sabe dar, quem não aprende a lição do altar de abrir a mão e o coração para doar-se no próprio dar. Participar da celebração eucarística nos compromete a viver a partilha, a comunhão no cotidiano em nossa realidade, onde há uma imensa multidão de pessoas sem pão, sem o básico para viver. A frequência regular da celebração da Eucaristia renova, fortalece e aprofunda o vínculo com a comunidade cristã a qual pertencemos, pois a Eucaristia faz a Igreja unindo todos nós. Hoje aprofundamos alguns aspectos essenciais no sacramento da Eucaristia, mas tem muito mais. Desejamos que com essa catequese você passe a saborear ainda mais a Eucaristia e se torne em Eucaristia na vida de todo dia. Nosso encontro de hoje fica por aqui. Fiquem com Deus e uma excelente semana para você.